Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você está no Radar Arco 43, o programa da Editora do Brasil que acompanha tudo o que está acontecendo na educação nesse momento. E sentada à minha destra, sempre, Regiane Taveira. Tudo bem contigo, Rê? Tudo! E com você, Keller? Estamos terminando. A gente está começando a gravar aqui no finalzinho do recesso, hein? É, as Olha, férias tá tô aí, numa acabou. preguiça, mas tem que continuar. Não tem? A gente tem que continuar. Sim, porque as coisas estão andando. Inclusive, o nosso papo hoje é sobre a nova política de avaliação educacional. O que está mudando no ensino brasileiro? Essa é a nossa discussão. E para você, meu querido professor, minha querida professora que nos acompanha, ficar ciente, saiba do seguinte: as regras elas estão mudando. Eu sei que a gente está no meio do jogo. E você fala assim, ai, mas muda toda hora, tá mudando. Nem é toda hora assim, tá, gente? Tem um intervalo de um ano, 2 anos, três, às vezes até um pouquinho mais. Só que como sempre tem alguma coisa mudando na educação, parece que tá mudando tudo toda hora. Então vamos ficar calmo, que não é exatamente isso. Pode ser só uma percepção. Mas a nossa conversa é para entender um pouquinho sobre as regras que estão mudando e quem vive a educação precisa entender o que significa essas regras. Quais regras? Vamos falar um pouquinho sobre as recentes alterações no SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e os ajustes no Plano Nacional de Educação. O Brasil está reformulando seus instrumentos para medir a qualidade do ensino, mas o que de fato está sendo transformado? Essa é a grande pergunta. E no nosso episódio hoje, nós vamos discutir e conversar um pouquinho sobre essas mudanças, como que ele impacta a rotina da escola, a prática dos professores e o planejamento das redes públicas. E claro, como entender esse cenário pode ajudar os educadores a usar os resultados de forma construtiva, não como cobrança, mas uma ferramenta de apoio, porque é isso que é essas avaliações, né, de massa, de grandes grupos. É para você ter um instrumento de apoio, ter uma forma de construção com ele. Não é para avaliar o seu professor está fazendo, como está a escola. Não é exatamente esse o esquema, não é essa a proposta, certo? E lembre-se, a Editora do Brasil sempre acompanha de perto todos esses processos, oferecendo materiais que estão alinhados ao PNLD e iniciativas como o SAEB Brasil, que orientam os professores com planos de estudos, mapeamento de habilidades e suporte para o trabalho com resultados. Então, às vezes você não entende, não tem esse know-how, né? Não sei como fazer. Conversa com a galera da Editora do Brasil, que nós estamos aqui para te dar essa mão, te dar esse norte sempre que possível. Então, vamos juntos entender o que está em jogo nessa nova política e como transformar a avaliação em desenvolvimento. Para começar, Rê, vou te confessar, Bora lá. como professor, às vezes eu fico meio assim, para que é isso aqui mesmo, hein? Qual é que é aquele outro assunto ali? Porque o professor está na sala de aula. E às vezes nós deixamos passar um pouquinho esses detalhes, essas outras coisas, outras questões que estão além da sala de aula, perpassam a sala de aula, mas vão para além. Então é nesse momento que eu fico muito feliz de estar aqui com uma diretora de alto garbo, elegância, conhecimento, envergadura intelectual e formação de outros diretores para me ajudar a entender um pouquinho mais. Porque a questão é, o que mudou no Saeb e por que isso importa para os professores? Você tem algum norte para ajudar a gente? Keller, o Saeb, né? A gente tem ali a primeira etapa dele ali em 1990, e ele vem, era por amostragem até 2003. Depois, toda a organização do Saeb, acho que você já colocou muito bem, a gente sempre tem mudanças, Uhum. né? O que a gente tem para 2025 é que ele está super atrelado à BNCC. Óbvio, claro, a gente Perfeito, né? discute, a gente fala da BNCC, ela é o quê? O mínimo. Não vamos, né? Gente, BNCC não é currículo, BNCC é o mínimo que o aluno tem que ter no Brasil inteiro, mínimo. Então, a prova do SAEB, né, que leva para a gente lá o resultado do IDEB, né, que é? O SAEB, a gente tem ali, a gente faz as avaliações do SAEB para ter um IDEB da escola, para você ter uma ideia de como está ali a sua escola com relação às habilidades que precisam ser alcançadas, as proficiências, e agora, né, está atrelado à BNCC. Ótimo, tem que estar atrelado, acho que você já colocou muito bem, tem que estar atrelado ali
as matrizes de referência, que a gente também, que eu lembro de um outro programa, a gente conversar até com alguns especialistas, a gente precisa compreender essas matrizes, não é? Para que a gente coloque lá no nosso planejamento, não só quando tem a prova, né? Durante os ciclos, de primeiro a quinto ano, trabalho o que é necessário do SAEB, do sexto ao nono, no ensino médio. Então, a gente tem que ter essa preocupação, não é no ano da prova, é Sim, durante todo o processo. Essa é uma observação que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Então, atrelada à BNCC, e as matrizes de referências, né, que estão todas atualizadas em cima da BNCC. E aí a gente tem aí uma questão também, Keller, mas até vou falar e vou até dar uma olhadinha aqui, não vou mentir não, mas a gente não. tem uma questão da educação infantil que a gente também já tinha falado disso na última avaliação do SAEB, houve todo um questionário na educação infantil, e eu estou falando com você aqui, já vou colocar aqui para olhar. Não, pode Mas isso pesquisar aí tá, que isso a e, editora muda pra gente. e Fica em você vai paz. batendo aí na teclinha também. Olha eu, porque a educação infantil ela entra com questionários, né? Ali para você também ter um total de toda a educação básica, porque senão você vai tendo coisas fragmentadas. A educação básica começa na educação infantil. Então, é necessário que se tenha dados também da educação infantil, né? Então, Perfeito. essa é uma das coisas também que eu vi nessa nova, eu não falo nem nova, né? Nesse próximo SAEB, porque não tem o novo, né? E a gente tem também, Keller, agora, uma acessibilidade maior aí, para as pessoas, né, para a inclusão. Então, as provas em braille, pessoas, as Hum, provas ampliadas. Então, você fala: "Regiane, antes não havia esse cuidado?" Especificamente como a gente vai ter agora, não. Então, sim, é uma transformação importante da avaliação do SAEB, né, que, aliás, se a gente for pensar, já deveria ter acontecido, mas tudo bem, vai acontecer agora, né. Então é uma das coisas que a gente também precisa olhar. E aí, a gente vai para a questão ali, né, até se você puder me ajudar e dar uma olhadinha aí para eu não errar, a gente tem agora uma questão da mudança ali da questão da elaboração das questões. Se eu não me engano, vim olhar aqui, mas eu falo mais que a boca e o ouvinte já sabe disso, porque perfeito. são coisas, na verdade, que a gente vai se aperfeiçoando até para poder trabalhar na sua escola, né, na nossa escola, mas agora além das provas, né, que a gente aí brinca: "Ah, é só ir lá e colocar um xizinho". Não, agora a gente Não, vai ter a questão da prova, discursiva, né? dissertativa, né. Isso. Então você vai ter ali uma resposta do aluno, que ele vai ter que se preparar um pouco mais, porque ele vai ter que elaborar para dar esta resposta, né, não dá para ser no unidunité. Então, também é uma mudança que a gente vê ali para 2025. E aí, se eu esqueci de alguma coisa, Keller, por favor, né, me ajude. E Pelo que eu lembrando, né, tem levantei, gente pode tem falar. gente que ainda fala: "Para que prova? Para que avaliação?", né. Uma avaliação do SAEB, né, que ela é macro, ela vai indicar para a gente, né, numa questão, uma amplitude maior, onde que os estados, né, precisam, como é que fala? Melhorar. Então, na infraestrutura de uma escola, na formação na infraestrutura das escolas, na formação dos professores, na questão do que está sendo trabalhado, as habilidades, as competências que estão sendo desenvolvidas, ela é macro. Mas a gente não pode falar que lá na escola, né, que as pessoas falam lá na ponta, que eu não gosto muito desse termo, mas usam a escola como ponta, o quanto que essas avaliações são importantes. Porque, Regiane, mas a gente não pode viver em função da avaliação. Não é viver em função da avaliação. A avaliação te traz um norte. Como é que está a minha escola? Então, eu também como gestor, né, os gestores aí e docentes, a gente precisa olhar e entender o que essa avaliação pede, que ó, se a gente está falando que ela é baseada na BNCC, então ela pede o quê? O mínimo. Desculpa, Sim. né? Então, se ela está pedindo o mínimo, e aonde a minha escola está em tudo isso? Como que eu vou melhorar o processo de ensino e aprendizagem da minha escola?
tenho que ter, sim, essa visão desta avaliação, né, olhando por este lado, eu quero dizer, né? Porque é muito simples a gente dizer, não, é só no nível macro, não, a escola precisa utilizar esses dados são super importantes, porque a gente consegue identificar onde nós estamos e para onde devemos ir, e pensando no mínimo, o que não é legal. Sim, porque senão, se a gente não tem esse tipo de prova, professor que é inimigo da prova, a gente tem, né? Só que fala, ai, pra quê e tal. Esse tipo de avaliação, ela é muito importante porque senão a escola fica patinando no oculto, né? Você não sabe pra onde que tá indo, o que que desenvolveu, o que que não. E principalmente, às vezes você até consegue ter um diretor, os professores que acompanham legal aquela escola, aquela instituição escolar. Bacana, você tem uma boa visão da sua escola. Só que e a cidade? E o estado? E o Brasil? Aonde que eu tenho que investir? Como é que eu vou trabalhar essas políticas públicas? Então, por isso que é tão importante ter esse papel desenvolvido. E só para dar uma recapitulada rápida, Rei, você falou muito bem, é isso que eu tinha notado aqui também sobre essas mudanças, né? Que é algumas, primeiro, como a Rei já falou, tudo isso está sendo avaliado para poder. Essas avaliações servem para dar um número ou um cálculo específico, que é o chamado IDEB, né? Como a Rei já deixou bem claro no começo, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Aqui é realmente um rótulo, é um númerozinho que nós vamos receber para a gente entender em que estágio de desenvolvimento que nós estamos, né? A gente pode ter todas as nossas críticas aos rótulos e por aí vai, mas vamos lembrar que é importante para você ter uma fotografia do teu momento. É importante para você entender ali o que está acontecendo. Fora isso, realmente, alinhamento à BNCC ele está mais claro, está mais profundo, né? Tem uma questão sobre a forma como funciona as perguntas, que a Rê falou muito bem, que foi sobre as questões dissertativas, e também tem a chance, a possibilidade agora, de que seja tudo digital. Toda prova seja Digital. digital. Por quê? Porque assim, inclusive, cai um pouco os custos, né, de impressão e você pode fazer com mais frequência. Então, aguardem, Saeb todo ano, tá, gente? Aguardem as provas, aguardem essas coisas com alguma frequência, porque digitalmente é mais fácil de você realizar do que todo aquele trabalho da prova de grande escala, né, que você tem depois que digitalizar, avaliar aquele monte de número, avaliar aquele monte de dados. Isso leva muito tempo. Fazendo digitalmente você tem mais facilidade. E uma das coisas que eu achei bem legal também é que, por ser digital, as provas não vão ser iguais mesmos, elas serão provavelmente adaptativas. O que quer dizer? Eu Perfeito. respondi a questão um de um jeito, a Rê respondeu a questão um de outro, então a questão 2 provavelmente vai ser diferente para mim e para Rê, que é para manter ali, né, nessa, nesse nível, nessa nivelação, né, para você compreender, tem um nivelamento ali nessa compreensão. Então é bem legal essa proposta, eu acho que é um bom uso do digital, inclusive, né, já que você tem essa possibilidade de realizar nessa forma, eu acho que é bem legal. E acho que o último ponto que a Rê fala assim maravilhosamente bem é lembrar que a escola não pode existir só para fazer provas, tá, gente? A prova ela precisa ser, inclusive, uma fotografia para você entender a política da tua escola. Né? Você fala, vamos fazer a prova, então cola todo mundo, vamos junto, vamos focar naquilo. A prova ela é importante, mas ela tem que refletir o teu cotidiano, não é o contrário. Né? Não é o cotidiano que serve a prova, é a prova que entende esse cotidiano. Tô errado nessa fala, Rê, que é uma reinterpretação da sua colocação? Não, perfeito, Keller. E a gente tem que. O que a gente tem que trabalhar, é o que tem que ser trabalhado em cada ano, né? Sim, Então, primeiro ano, tem as expectativas de aprendizagem. Geralmente, o currículo, né, seja ele municipal ou estadual, ele está atrelado à BNCC. Vai mudar ali, às vezes, a forma da escrita, que é legal, professor, por isso pegar a matriz do SAEB, matriz de referência do SAEB, e dar uma olhadinha, né? Olha aqui, essa aqui é tal, essa aqui não é, o que que é isso? Dá aquela estudada para estar ali no planejamento. Mas não é você esperar a avaliação, nem a avaliação do SAEB, nem a nossa, que é aqui do SARESP. Você tem que estar, em cada ano série, tentar alcançar as expectativas para aquele aluno, né? Daquele aluno, daquela faixa etária. Porque senão, aí você vai viver em função de prova se você ficar pensando só agora a gente tem SAEB, né? Não, né? Você trabalha o que é necessário em cada ano série. Aí você não vai viver em função de avaliação. Mas, para além disso, eu gosto de dizer, né, que a gente vive em avaliações. E isso sim. faz parte. E tem que acostumar. E não tem o que fazer.
né? E aí, uma vez me perguntaram, mas Regiane, o que que você acha disso? Porque acaba que a gente tem um caminho sempre a seguir para. Ué, tem um caminho a seguir, porque o aluno precisa, né, desenvolver ali, né, dentro da sua faixa etária, uma série de coisas, e É o se a gente não currículo, né? tiver um norte, não tiver foco, o que que você vai fazer? Onde é que você vai chegar? Né? Então, é importante sim, só que a gente tem que saber utilizar. Lembrando, é uma ferramenta. A avaliação é mais uma ferramenta que a gente tem para alcançar o que a gente. Eu não falo o que a gente precisa, o que faz parte do que a gente tem que alcançar. Sim. E, Ponto. e vamos Né? lembrar também que, para mim, que sou alguém que dá aula, né? Professor Keller aqui dá aula de História e de Filosofia, tem um outro ponto, né? Que normalmente História e Filosofia é avaliado por amostragem e teremos amostragem de outras áreas do conhecimento, dessa vez também, que é para você ter esses dados e por aí vai. E também tem um outro ponto que é importante o professor lembrar, que nós estamos agora, né, no novo ensino médio, né? Já teve o novo ensino médio, agora a gente está na reforma do novo ensino médio que está acontecendo desde 2000, do início de 2025. E o Saeb precisa, né, adequar também a essas novas mudanças. Então, é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma adequação. Acho até que a palavra mudança fica muito forte, porque parece que mudou toda a É, estrutura, toda a proposta. E não, não, é uma adequação, como você mesmo lembrou, Rê, acontece desde sempre, né? Sempre desde. acontece esse tipo de proposta, esse tipo de iniciação. E, lembrando também, você aí que é da escola com educação infantil, tem coisa sobre educação infantil para você dar uma olhada, tá? Ela tá no escopo do SAEB, coisa que ela não tava em anos anteriores, né? Agora ela voltou mesmo. Tudo para monitorar as metas, que a gente tem aquelas metas do Plano Nacional de Educação. Que, inclusive, dica pro meu querido professor que tá aqui. Você já deu uma lidinha no Plano Nacional de Educação? Já deu uma olhada? Num resumão? Um resumão bonito, assim? Quais são as É metas? O legal. que o plano propõe? Porque justamente o SAEB ele serve para dar essa adequação do Plano Nacional de Educação. Estamos conseguindo cumprir? Não estamos conseguindo cumprir? O que Perfeito. está acontecendo, né, É com um esse processo? instrumento do Plano Nacional de Educação, né? É É um isso. A gente tem o SAEB como um instrumento lá do Plano Nacional de Educação. É isso mesmo, Kelly. E aí você ajusta, você entende, olha, a gente está Exato. alcançando, a gente não está, tem que investir mais nisso. A meta um, a meta 2, a meta 3, acho que até a meta 4, salvo engano. Então você tem outras metas, outras possibilidades ali do que você está alcançando. Esse é o ponto, né? Essa é a função. E professor, também quero te deixar tranquilo, professora que está acompanhando a gente, que às vezes a gente também esquece, tá? Às vezes a gente esquece, lembra, lemos faz um tempo a BNCC, algum ponto. É por isso que esses materiais, eles não são materiais que você lê uma vez e acabou. Eles são materiais de consulta. Para você ir lá, revisitar, Perfeito. reentender, compreender, faz parte do nosso processo de ser pedagógicos, né? Do processo de ser professor. E acho que um último ponto que seria Legal. importante colocar também, Rê, é sobre os materiais de apoio que facilitam o trabalho do professor que é um material de apoio? Esse podcast, por exemplo. Esse podcast que nós estamos conversando, ele é um material de apoio para te ajudar. E saiba que a Editora do Brasil, ela tem diversos materiais muito bacanas sobre isso. A editora ela tem investido em coleções completas assim, que tem foco sempre no protagonismo docente, porque de novo, não é a sua escola ou o seu conteúdo que vai servir à prova, né? A prova ela vai acontecer. Ela é uma parte do processo que já está acontecendo. Por isso que o protagonismo do professor ele é tão importante, né? E diversos recursos. Dá uma olhadinha no Saeb Brasil. Dá uma olhadinha, vai lá e digita Saeb Brasil, Editora do Brasil, que você vai entender um pouquinho mais sobre diversos materiais que te ajudam a criar uma postura, uma cultura de avaliação que ela é mais saudável. Ela é mais saudável, não tem aquela pressão tanto no professor, quanto no estudante, quanto É no dia a dia. importante. Porque nós vamos ser avaliados, gente. É O isso, tempo todo. né? Isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Nós podemos gostar, podemos não gostar, mas já está acontecendo de alguma forma. Ah, não acho que deveria ser esse tipo de avaliação. Então a gente luta politicamente por políticas públicas, por ações que modifiquem essas formas de avaliação. Mas o momento está acontecendo e a gente tem que lidar com isso, né? Falei errado, Rê? Perfeito, perfeito. E uma coisa importante que você foi falando e eu fui até aqui relembrando, essa nova, né? Essa nova não, né? Essa nova adaptação do Saeb também vai explorar um pouquinho aí das
uma avaliação aí das competências socioemocionais. Então, é importante a gente olhar que não é só o conteúdo ali em si, né? Pensando na questão só de conhecimento, de conteúdo, da parte cognitiva, mas que também há um lado da avaliação que vai explorar aí a questão de compreender onde que, né, a questão das habilidades socioemocionais, como elas estão sendo desenvolvidas. Isso é Perfeito, importante a gente também perfeito. ter em mente. É algo que estava, mas não com o protagonismo que está agora, né? É um ponto que Perfeito. ganha protagonismo quando nós pensamos sobre essas formas de avaliação. É isso. Quero avisar a galera que está aqui com a gente, você que está acompanhando, você que está aqui conosco, tem algum aspecto, tem alguma coisa do dia a dia escolar ou algo que está acontecendo na educação no Brasil que você gostaria que nós comentássemos aqui, gostaria de entender um pouquinho mais, quer ouvir a nossa voz falando sobre, a nossa dica, a nossa experiência, o nosso dia a dia sobre, manda pra gente. Então fica à vontade, entre em contato conosco, tanto pelo arco sala dos professores, @gmail.com, quanto no nosso perfil. Pode ir lá no perfil da Editora do Brasil, sem problema nenhum, fala assim, olha, gostaria que comentasse tal assunto lá no arco, que o pessoal dá uma olhadinha, nós vemos, passa pra gente, vai no perfil da Regiane, tanto lá no Facebook, você que é professor que está no Facebook, a Regiane está no Facebook ainda, viu? Eu já abandonei, mas ela tá por lá. Você encontra. Você pode também ir no meu perfil, @cobkeller, lá no Instagram. Entra, troca uma ideia com a gente, manda alguma mensagem, manda algum assunto que nós podemos tratar aqui em algum momento. Certo? Perfeito. Fique à vontade, Rê. Eu sou a Regiane Taveira e, ó, fica aí a dica, Keller, né? Pegar as novas matrizes de referência do SAEB, dar aquela super olhada, dar uma volta, dar uma olhadinha também, né? Lá na BNCC, fica aí preparadão, mas aos pouquinhos a gente vai compreendendo melhor e, olha, terão outras mudanças? Terão, porque as mudanças fazem parte, até porque as pessoas mudam, não dá para ser o mesmo perfil de avaliação de 1990. Então, ainda bem que elas estão mudando e se adaptando para os novos perfis, não é? Perfeito. Eu sou o Marcos Keller e quero lembrar você, meu querido professor, que você não está sozinho nessa. Nós estamos juntos nesse processo todo, compreendendo. Meus estudantes também serão avaliados pelo SAEB. A gente fica meio assim, né? Meio, o que está acontecendo uma prova? Faz parte. Qual que é a forma como nós podemos lidar com essa ansiedade ou com essa questão de cobrança de prova? Entendendo, sabendo o que nós estamos fazendo, compreendendo nossa prática pedagógica, tendo uma prática pedagógica que ela é consciente. Então, ó, tá cumprido aqui, ó, esse era o assunto que eu deveria tratar, essas são as habilidades que eu estou aqui para desenvolver e eu vou desenvolver. Ai, mas eu acho que não chegou naquela habilidade ali ainda porque os estudantes estão vindo de uma situação específica. Tá tudo bem, faz o seu melhor, segue para frente, porque mesmo que isso apareça naquela prova, a intenção da prova é essa, é entender como é que tá a escola, para ver se a escola precisa de mais investimentos, se precisa de um olhar melhor para essa área, né? Qual ponto de educação pode ser feito, qual política nacional de educação pode ser mudada. E maquiar esses números, como às vezes eu ouvia, né? Tenho ouvido cada vez menos esse tipo de assunto, ainda bem, mas maquiar, e se a gente fizer alguma coisa, pula fora. A ideia é que seja uma fotografia do seu dia a dia. Verdade é muito importante na educação. É Perfeito. isso e até o próximo programa. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.